Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 19 de junho de 2022, o programa Momento Espírita de número 907. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, para isso adentrando o site sãocarlos.radioclube1.com.br ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e uma outra opção ainda é nos assistirem através do YouTube. Para encontrarem o nosso canal no YouTube, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo nós estamos recebendo aqui no Momento Espírita, na condição de convidado, Otacílio Rangel Nascimento. O Otacílio é físico, professor na USP em São Carlos, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Muito bom dia, Otacílio, muito obrigado por mais uma vez atender gentilmente o convite do Momento Espírita. Queridos amigos, bom dia. Vamos aproveitar essa manhã agradável de domingo para falarmos com vocês nesse programa de rádio tão importante, Momento Espírita de São Carlos, sobre sexualidade e orientações produtivas da doutrina espírita. Otacílio, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, então vamos fazê-la. E para isso convidamos a todos, amigos e amigas do Momento Espírita, que juntamente conosco elevem o pensamento a Jesus. Nesse momento, Senhor Jesus, pedimos as tuas bênçãos, para que os ensinamentos desdobrados nessa manhã de domingo pelo nosso amigo Otacílio encontrem receptividade em nós, que estejamos com os corações abertos à sementeira dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, com a nossa mente atenta para, em assimilando, melhor entendendo os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, possamos nós, envidando o nosso esforço, que é fundamental, possamos, pouco a pouco, inserirmos esses ensinamentos na prática, em nosso dia a dia, para que possamos crescer como espíritos imortais que somos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe-nos a todos, abençoe aqueles todos amigos e amigas do Momento Espírita que de seus lares nos ouvem ou nos assistem através das redes sociais. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, e nessa manhã de domingo, Otacílio Rangel Nascimento, nosso convidado, estará abordando aqui no programa, desdobrando para todos nós o tema Sexualidade à luz do Espiritismo. Momento Mensagem de hoje nos trará uma mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier, Culto Cristão no Lar. E as tuas participações, amigos ouvintes, amigas ouvintes, podem se dar através do nosso WhatsApp. Anotem aí, por gentileza, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp,
vocês poderão fazer perguntas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, tecerem comentários sobre as colocações aqui feitas no Momento Espírita, fazerem críticas construtivas, porque elas também são bem-vindas, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa ao Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação e amigo de longa data, Zezinho de Mel. E Zezinho de Mel dá o seu bom dia agora. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz nessa manhã de domingo é: antecipa-te no bem. Pare, ouça, preste atenção. Momento mensagem para reflexão. Antecipa-te no bem. Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam, nas dores que carregam, o apelo ao teu concurso fraterno. A quem chore em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Outros enfrentam, solitários, a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão. É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras haja dilacerações, clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Eles não te pedem soluções rápidas para os problemas que carregam. Imploram apenas o teu apoio dentro do clima fraternal que já consegues apresentar. Coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora. Naquela tarde inesquecível em Jerusalém, um certo sireneu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre que, cambaleante e abatido, mal suportava o peso da cruz na escalada do Calvário. Não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pela cruz que carregam. Nem te limites à massa expectante que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Antecipa-te a eles e o teu gesto, espontâneo e bom, os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontrem a paz na libertação espiritual. Irmã Sheila. Muito obrigado, Zezinho. Muito temos a aprender com esses ensinamentos do Espírito Sheila. Antecipa-te no bem. E agora nós vamos retornar a palavra ao nosso amigo e convidado dessa manhã de domingo, Otacílio Nascimento, para que ele desdobre para todos nós o tema que pedimos que ele abordasse nessa manhã de domingo. Sexualidade à luz do Espiritismo. Otacílio? Sobre sexualidade, esse tema é um tema muito importante, porque é um tema sempre atual, sempre desafiante para a nossa compreensão de um ponto de vista mais amplo. E para falarmos sobre isso, vamos utilizar de um livro muito importante que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Vida e Sexo. Se vocês quiserem, podem ver o livrinho aqui. Esse livro é muito importante porque ele trata de vários temas relacionados
com as nossas energias na sexualidade. Então, vamos lá. E eu escolhi aqui 2 lições muito importantes que vão ser temas centrais para a nossa conversação de hoje. O primeiro deles é a primeira lição, chamada Em Torno do Mestre. E, claramente, Emmanuel começa trazendo das obras básicas, especialmente do Livro dos Espíritos, questionamentos que Kardec fez aos espíritos a respeito desse tema. Então, vamos lá. Pergunta 201 do Livro dos Espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta dos espíritos: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Interessante essa questão, porque coloca para nós, já desde então, que ser homem ou ser mulher aqui na vida física é uma opção de evolução do espírito que vai reencarnar. Então vamos ver quais são os comentários que Emmanuel faz em torno desse tema. Ante os problemas do sexo, diz ele, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto sexualidade, atendendo à soma das qualidades adquiridas na feira das próprias encarnações. O espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo, que certamente desenvolveu ao longo dessas milhares de encarnações que já teve. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, às quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição vulnerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. O que ele está dizendo aqui? Que a manifestação do sexo nem deve ser proibida e nem deve ser absolutamente livre, tendenciando para a libertinagem. Porque o sexo é uma força do espírito que vai auxiliá-lo nos processos da sua própria evolução. Continua ele. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs, diz ele,
precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, nessa colocação de Emmanuel, a gente vai ver que a nossa experiência na sexualidade, ela é de longa data, porque já tivemos milhares de reencarnações. E nessas diferentes reencarnações, já ocupamos nos processos da experienciação para nosso próprio crescimento a corporificação masculina e feminina. Muitas vezes, a fim de que nós pudéssemos, com isso, ir aprendendo os valores, não só das impulsões sexuais que temos na vida como homem ou na vida como mulher, a fim de que nós pudéssemos ir formando dentro de nós uma característica própria de cada um. Portanto, nenhum de nós é neófito ou iniciante nessas experiências, porque já temos vivido muitas e muitas vezes. Por isso mesmo, nós desenvolvemos ao longo de muito tempo as nossas características afetivas, com tendências mais para a masculinidade pelos processos da repetição contínua da experiência como homem, ou nossas características femininas, por causa da continuidade também que experimentamos na sequência de vidas femininas. De qualquer maneira, nós, como seres espirituais imortais, vamos acumulando com isso experiências, vivências, relacionamentos, compromissos diversos uns com os outros no nosso mundo afetivo. E como nós podemos, com nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, ferir corações, nós, pela lei de causa e efeito, nos tornamos responsáveis por esses equívocos. E por isso mesmo, muitas vezes, estamos experimentando na nossa vida cotidiana as injunções dos erros do passado na estruturação da nossa própria família. Por isso há muitos conflitos ainda no grupamento familiar em função dessas mesmas experiências de violação dos direitos e deveres que devemos uns aos outros. Muito bem, então, com essa introdução, a fim de que nós pudéssemos colocar a realidade da nossa vivência ao longo de muito tempo, vamos tocar no outro ponto importante que complementa essas ideias que Emmanuel define e explica para nós nesse livro, na lição número 7, chamado Energia Sexual, para que nós entendamos o que significa essa força interior que nos impulsiona na direção uns dos outros e que muitas vezes nós não as compreendemos de maneira clara. E aí, busca ele a pergunta de número 60, ainda do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a seguinte coisa: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta dos Espíritos: sim, a lei de atração é a mesma para todos.
Curiosamente, essa questão se refere a todas as expressões das forças que agem na natureza. E Emmanuel vai aproveitar e estender esse conceito também para a atração entre as criaturas, a força que nos impele na busca de um parceiro ou de uma parceira para a nossa vida. E ele começa dizendo o seguinte: a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas energéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, aqui, Emmanuel está associando a energia sexual à potencialidade criativa do ser espiritual na vida humana, que somos todos nós. E essa energia criativa não só se revela num aspecto como energia sexual, mas num aspecto muito mais amplo do que a gente imagina. E ele vai explicar isso para nós. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, lá no homem das cavernas, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente, porque ela é puramente impulsiva no ser humano, no homem primitivo, e ainda nos homens que se fixaram nessa fase da vida e agem de forma como os brutos. Muito interessante essa colocação dele, porque a evolução de cada um de nós é própria da dedicação de cada um. Portanto, nós estamos em diferentes níveis evolutivos e vamos encontrar pessoas mais evoluídas e menos evoluídas, mais brutas e mais suaves. Isso, porém, continua Emmanuel, lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo para si mesmo. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas na vida familiar, asseguradora, portanto, da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor na evolução e burilamento da vida no planeta. Então vejam que aqui, na medida em que o indivíduo evolui, ele vai usando esses impulsos criativos que se expressam na sexualidade, na forma mais primitiva, no bruto, no homem primitivo, mas vai criando outras vertentes de utilização dessa energia nos processos criativos mais amplos, desenvolvendo por isso mesmo no indivíduo a sensibilidade, né, para as artes, para a cultura, para o progresso e a experiência de crescimento na beleza e no amor, ajudando, por isso mesmo, a evolução e o burilamento da vida toda no planeta. Então, quando a gente vê um artista colocando todas as suas energias na criação de um quadro, de uma música, de uma expressão, de uma poesia,
ele está usando essa mesma energia criativa, que também é canalizada na formação da família, nas experiências comuns, não é? De parceiros num grupo familiar. Continua ele. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e de aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessidade de disciplina do seu mundo emotivo. Desculpem. Fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece, finalmente, na monogamia, o caminho certo de suas manifestações afetivas. Então, vejo que é um processo evolutivo, porque a poligamia surge no homem primitivo como a necessidade de manutenção e dispersão da espécie na vida planetária. Mas à medida que o espírito vai compreendendo o significado mais profundo da sua realidade, ele tende a uma vida monogâmica, onde então ele vai ter uma vida familiar com seus recursos sexuais voltado à construção de uma família, de manutenção de um grupo espiritual que progride junto na vida humana. Muito interessante isso. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Então, vejam que a partir dessa conquista que o espírito faz, a vida monogâmica vai se desenvolvendo de uma maneira muito elegante, porque nós não mais procuramos a satisfação do impulso sexual, mas buscamos o companheirismo, o parceiro ou a parceira para a nossa vida comum em direção ao progresso espiritual a dois, não é? Construindo em cima dessas duas criaturas um grupo de trabalho auxiliando o processo reencarnatório de outros espíritos que vêm como filhos, fazendo assim uma comunidade harmônica, alegre, atenta para os valores mais definitivos da vida espiritual. Muito importante isso. Em nenhum caso, continua ele, ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela, com a energia sexual e por ela, é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utiliza dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que a gente dá para essas energias. Muito boa essa lição, porque ela coloca de uma maneira muito altruísta e muito elegante o significado profundo das energias que nos impulsionam no processo criativo da vida. Por isso mesmo,
Nós não somos apenas homens e mulheres na expressão animal da vida. Nós somos espíritos imortais, utilizando os recursos que a natureza nos oferece através da vivência corporal, para que nós nos desenvolvemos nas capacidades todas que vão caracterizar um espírito muito elevado, um espírito puro, um espírito angelical. Curiosamente, nós, como seres divinos, porque fomos criados por Deus, temos dentro de nós essa impulsão para frente, para o alto, no processo evolutivo. E essas energias criativas que se expressam através do sexo nas primeiras fases da vida do espírito, na expressão humana, biológica da vida planetária, vão se transformar mais tarde nos processos criativos da própria natureza grandiosa. Nós vemos, por exemplo, não é? Pela descrição que os espíritos bondosos fazem, e que Jesus, esse espírito já puro, angelical, participou e participa da criação planetária do sistema solar. E toma como responsabilidade sua o desenvolvimento de todos os processos planetários no planeta Terra, desenvolvendo aqui, na evolução desse planeta, conduzido pela sua mente, utilizando as leis da natureza, que são leis divinas, para que o nosso planeta pudesse abrigar a vida e desenvolver a vida desde as fases mais rudimentares da vida bacteriana, quase 3 bilhões de anos atrás, que apareceu na Terra, até atingir a fase atual em que nós nos encontramos, às beiras da compreensão mais ampla da realidade espiritual. Então, esse espírito, com as suas energias criativas, participa do trabalho gigantesco da criação do universo, quando aceita essa tarefa de desenvolver num sistema planetário todo um processo da vida de um planeta. Então, veja que as nossas energias vão canalizando devagarinho de processos mais rudimentares até os processos mais grandiosos. E a sexualidade, a força sexual, a energia sexual é o embrião desses recursos criativos mais amplos que nós vamos encontrar no universo. Por isso, é importante que a gente compreenda que nós precisamos aprender a ter domínio sobre os impulsos criativos nossos. E a gente faz isso aprendendo a ter controle sobre as nossas próprias emoções, especialmente as emoções de relacionamento impulsionadas pelas energias sexuais. Então, nós evoluímos da poligamia para a monogamia e temos que evoluir cada vez mais no respeito ao semelhante. É claro que é compreensivo que a gente fosse poligâmico na vida primitiva, porque a humanidade precisava desenvolver-se como uma espécie importante no processo de evolução espiritual do nosso planeta. E foi assim. E vejam que a humanidade, não é? A espécie humana tomou conta da vida planetária. Mas é importante que a gente, nesse desenvolvimento, compreenda o momento da nossa transição da poligamia para a monogamia, para que nós possamos canalizar essas energias criativas agora num processo muito mais responsável, porque nas energias sexuais o sistema
desse sentimento já desenvolvido em nós se transforma em amor. E o amor é responsável pela convivência uns com os outros. A gente lê lá no Pequeno Príncipe, não é uma frase muito bonita, que todo mundo gosta de ler. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ora, cativar é tornar cativo. E a gente pode tornar cativo uma pessoa pelo sentimento profundo do amor e do respeito. Então a gente consegue isso nos processos monogâmicos das famílias, que hoje nós constituímos como regra da sociedade. Não é? Mas, ao mesmo tempo, enquanto nós violamos esses recursos, ferindo corações, nós também tornamos cativos pela responsabilidade do prejuízo criado para outrem através desse relacionamento irresponsável, não é? A nossa consciência que nos exige que, vivenciando de novo com elas, devolvamos a ela o sentimento de respeito que devemos. É por isso que muitas vezes, nas famílias que nós encontramos ainda na vida terrena, nós vemos pais e filhas em conflitos, mães e filhos em conflitos, porque foram experiências passadas de desrespeito ao sentimento, em traições diversas do compromisso afetivo, criando agora recursos na própria família de reajustamento na convivência da parentela corporal responsável como pais e filhos, como irmãos, como companheiros, não é, que têm a responsabilidade do respeito à relação familiar. Ao mesmo tempo, também nós vamos encontrar desequilíbrios diversos de mudanças de sexo, de pessoas que se sentem intimamente femininas, mas vivendo num corpo masculino, para exercitar em si o equilíbrio do respeito ao sexo oposto. Então, todas as experiências que passamos na vida terrena, não é para que nós tenhamos liberdade plena de ação de forma irresponsável, mas ao contrário, para que nós tenhamos a capacidade de desenvolver em nós o autocontrole, para que possamos utilizar das energias sexuais com equilíbrio e respeito ao semelhante. Então, as forças sexuais são forças criativas que devemos disciplinar em nós, através do conhecimento de nós mesmos e da capacidade que temos de usar da nossa própria vontade para controlar, educar e dirigir os nossos impulsos emocionais. Portanto, a vida é sempre um desafio de crescimento. Por isso mesmo, sexo merece de nós todo respeito, toda consideração e toda compreensão que devemos desenvolver com essa força interior que nos impulsa para a frente. Dessa maneira também, devemos olhar todas as criaturas nas posições em que elas se encontram, com respeito, não é? Porque cada um está ali exprimindo a sua facilidade ou a sua dificuldade diante do exercício de crescimento espiritual. Sexo merece respeito. Sexo é uma força criativa dentro de nós que precisa do autocontrole, da nossa disciplina, para que possa ser bem utilizado, para que nós cresçamos em espírito cada vez mais. São essas palavras que gostaríamos de ter trazido para todos vocês. Espero que possam, cada um, ouvindo isso, meditar, pensar, autoanalisar-se e tomar o caminho mais seguro,
para a própria evolução. Muito obrigado. Desejo a todos um feliz domingo. Muito obrigado, Otacílio. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. A mensagem é de Emmanuel para todos nós e o título é Culto Cristão no Lar. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Culto cristão no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando em benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos os impositivos da aplicação como Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Instrumentos do Tempo.
agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestras da USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 26, às 17 horas, palestra com Edmir Garcia, abordando o tema A Educação Espírita. Palestras USE São Carlos é um evento sempre transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, a cada 2 semanas, sempre aos domingos, a partir das 17 horas, e é de cunho participativo. Você pode assistir e fazer perguntas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Todos os domingos, amigos e amigas do Momento Espírita, nós nos dirigimos a vocês, particularmente aqueles que ainda não são sócios do Clube do Livro Espírita. Então nós convidamos, associem-se, porque ao fazerem a sua assinatura passarão a receber mensalmente em sua casa um livro espírita por apenas R$18. Um valor inestimável por apenas R$18, nós frisamos. Neste mês de junho, o livro que está sendo distribuído é A Lágrima do Outro, um romance espírita de autoria do espírito Francisco, por meio da psicografia de Roberto de Carvalho. Inscrevam-se, liguem para a USE 3307-5495 ou enviem uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda, deem um pulo à USE, façam-nos uma visita lá na rua 9 de Julho, esquina com a rua Padre Teixeira. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à Livraria da USE e ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. E agora, hora de agradecimentos nossos a vocês. Momento em que nossa gratidão se exprime por conta das participações dos amigos e amigas do Momento Espírita que se manifestaram essa semana, curtindo, compartilhando, fazendo comentários do programa Momento Espírita através do Facebook, do YouTube da USE e também através do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a vocês. Essênia Figueroa, Vilma Bittencourt, Vando do Jardim Pacaembu, Tânia Campos, Tânia Aparecida Faria, Estela Martins, Sônia Cristina de Azevedo, Silvio Augusto, Silvia, moradora no centro em São Carlos, Sérgio e Márcia Bufa do centro, moradores também no centro de São Carlos, a Rose da Redenção, a Rosimeire Faustino, a Roseli Eliana Gibote, lá do Araucária, a Robinho Alves, a Ricardo Barbosa, Regina do Castelo Branco, Ósio da Vila Neri, Norberto do Azulville, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nádia do Eurípides Barçanufo, Mônica Moreira Mineto, Mércia do Cruzeiro do Sul, Maria Inês da vizinha cidade de Baté, a Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Elizabeth Correia, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Cândida da Vila Neri, Maria de Baté, Márcia Regina de Oliveira, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, a Márcia Araci, Marcelo Moraes, Aguilar, Laura Bianchini da Vila Carmen, Carina Juju Cruz, Júnior Almeida do Nosso Lar, José Carlos Espim da Vila Neri, José Antônio, João Carlos da vizinha cidade de Baté, Jô Santana, Imaculada de Almeida do Centro, Ilva Alves Siqueira, Helena Andretta, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, sempre presente aqui no Momento Espírita, Fernando Colombera do Parque Primavera, Fer Rossi Elizabeth do Douradinho, Cristiane da Redenção, Cleuseli Pereira Bahia, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cláudia Miliato, Cidinha Mazo, Cidinha Matas, Carol Duarte, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Ângela Zorzenon Nunes, Anne Samuel do Jardim Tangará,
a Alexandra Camargo e a Adeleuza da Vila Pericano, entre outros. Muito obrigado, amigos e amigas, por se manifestarem, por compartilharem também. Nosso agradecimento de coração pelos compartilhamentos, porque ao compartilharem o link do Momento Espírita, link esse do YouTube, que sempre enviamos todos os domingos após o programa ir ao ar, nós agradecemos profundamente, porque ao compartilharem com seus amigos, com seus familiares, vocês nos ajudam, trabalham conjuntamente conosco para levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus através do programa Momento Espírita a mais irmãos e irmãs. Muito obrigado! Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós ouvimos hoje em nosso Momento Mensagem Emmanuel, o espírito orientador de Chico Xavier, nos falando sobre o culto cristão no lar. Lembramos aqui que no domingo anterior, no programa, nós abordamos a constatação de uma verdadeira campanha que os espíritos bondosos promovem por meio dos médiuns nos centros espíritas para que todos adotemos a prática do Evangelho no lar. Faremos aqui mais algumas considerações hoje, a começar por uma frase de Joana de Ângeles, orientadora espiritual do médium e palestrante espírita Divaldo Franco, que nos diz o seguinte: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então, amigos e amigas, se Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, Joana de Ângeles, orientadora espiritual de Divaldo Franco, e os espíritos orientadores de reuniões em centros espíritas nos chamam a atenção para a necessidade da prática do Evangelho no lar, temos mais é que prestar atenção. Se assim eles procedem, é porque é de suma importância que façamos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, amigos e amigas, não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas sim uma prática ensinada pelo próprio Mestre Jesus, que se reunia com os apóstolos e seguidores em torno dos Sagrados Escritos. Conhecido também como culto cristão do lar, o estudo do Evangelho é ao mesmo tempo um encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e demais interessados no progresso moral da família. É uma prática cristã que a doutrina espírita recomenda como recurso de grande alcance na espiritualização do lar. É um canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos. O Evangelho do Lar abre as portas de nossa casa aos benefícios espirituais, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para as nossas vidas. Ajuda-nos a superar dificuldades do lar e fora dele, acendendo-nos à luz da compreensão e da paciência. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, formando a defesa magnética da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Além da ajuda que essa prática proporciona ao progresso espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a buscar o crescimento espiritual, beneficiando muitos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, com essa fonte de luz. Nós vamos elencar aqui algumas sugestões de como fazer o Evangelho no lar, amigos e amigas do Momento Espírita. Escolham o dia da semana e a hora, que deverão permanecer sempre os mesmos.
Os nossos anjos, guardiães e espíritos amigos participam de nosso Evangelho no Lar e eles também têm seus compromissos, suas atribuições e precisam se programar quanto ao dia e horário para se fazerem presentes. Escolham o local da casa e certifiquem-se que todos os aparelhos eletrônicos estejam desligados, como a TV, os celulares, etc., para não serem interrompidos. Coloquem uma jarra com água sobre a mesa para fluidificação. Um dos participantes faz a prece que um dos participantes leia em voz alta um trecho do Evangelho escolhido ao acaso ou previamente programado para leitura em sequência. Pode ser também um livro de mensagens, como Fonte Viva, Minutos de Sabedoria, etc. Comentem com as palavras o trecho lido. Que todos os participantes sejam estimulados a fazerem comentários. Aproveitem o ensejo para fazerem vibrações amorosas para, por exemplo, o planeta, a natureza, encarnados e desencarnados, pela família, pelos doentes, etc. Um dos participantes faz a prece de encerramento, por exemplo, agradecendo a Jesus, aos anjos guardiães, aos irmãos encarnados e desencarnados que estejam presentes. Agradeçam a visita de amor e a sustentação que nos foi dada durante o Evangelho, pedindo para que todos possam estar juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica no lar. Bebam a água fluidificada. Tá aí, amigos e amigas, simples assim, não é mesmo? Adotem aqueles que ainda não o fizeram, a prática do Evangelho no lar e seguramente, dentro de pouco tempo, sentirão a diferença em seus lares, em seus familiares, em termos de harmonia, de entendimento. Afinal, a prática do Evangelho no lar é a busca de Jesus para morar em nosso lar, em nossos corações. É com essa orientação da espiritualidade maior para todos nós, amigos, ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que nós estamos encerrando mais um programa Momento Espírita. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação e grande amigo há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e nosso convidado e amigo também, Otacílio Rangel Nascimento. Nosso muito obrigado também a todos os voluntários da produção do Momento Espírita que foram e sempre o são coordenados por Clemente Mancini Rossi, que cuidou da nossa sonoplastia. Nosso muito obrigado também. E aquele obrigado de coração a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram aqui conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!